Olá, pessoal. Tudo bem? Alguém chegando na sala? Quem for acessando aí, me dá um oi. Dá um oizinho para mim saber que estão comigo. Nesse momento agora, nós vamos falar um pouquinho sobre resiliência. À medida que forem entrando, dê um oi até para mim saber, né? Se estão comigo. Legal. Ajustando o som. Tela. Show de bola. São 4:02. Esperar uns minutinhos para iniciar, para a gente começar um bate-papo. Legal. Se alguém está na sala, me dá um oi. Me diz como é que está o áudio. Se está legal. Muito bom estar aqui. Bem legal. Bem interessante poder falar um pouquinho. São 4:03, esperar mais uns minutinhos para iniciar. O som está tranquilo? Legal, Poli. Vamos lá, então. Pessoal, eu sou a Jaque, sou psicóloga, trabalho na área clínica, na área de facilitação, parceira da Vivendo na área de desenvolvimento de pessoas. A nossa temática hoje é sobre resiliência, né? Desde que nós entramos nessa crise, a gente veio falando muito dos cuidados físicos, né? Então, a gente já sabe com relação ao distanciamento social, lavagem das mãos, enfim, toda aquela informação que é extremamente importante para este momento. Só que neste momento a gente também tem que olhar um pouquinho para a área da nossa saúde, né? A gente precisa olhar para as nossas emoções, a forma como a gente lida com todo esse turbilhão, né, que essa crise traz. Então, o meu convite é esse, né, para a gente poder olhar para essa temática. Eu trabalho muito com o desenvolvimento de pessoas e a gente fala já há algum tempo, né, do mundo VUCA. O mundo VUCA é um acrônimo de quatro palavras, né? Que ele pode ser interpretado tanto como uma dificuldade, como também uma oportunidade para crescer. E ele se enquadra perfeitamente a esse momento que nós estamos vivendo hoje, né? Então, aquele pensamento linear, mais quadrado, né, que a gente tem controle sobre as coisas, ele está cada vez mais distante da nossa realidade hoje, totalmente distante. Então, esse mundo VUCA, ele fala da parte volátil, né, que a gente vive momentos de turbulência, as mudanças, elas são bruscas, e que exige de nós um mindset ágil, né, uma mentalidade mais ágil. E essa questão
da volatilidade, ela também nos traz incertezas. A gente vive num cenário de incertezas. As mudanças, elas estão ocorrendo muito rápido, num mundo complexo e, ao mesmo tempo, ambíguo, né? Que qualquer ação nossa, ela repercute numa dimensão e pode trazer consequências, né? Tanto positivas quanto negativas. Então, dentro desse contexto, a gente também pode observar que existem personalidades, comportamentos, né, frente a essas questões. Então, tem pessoas que vivem super bem, né, e tem pessoas que não lidam tão bem. Então, não sei se vocês já escutaram, né, mas está todo mundo no mesmo barco. Não, para aí. Para que a situação não é bem essa, né? Porque assim, todos nós somos suscetíveis ao vírus, né? A todas essas questões que a gente está vivendo. Só que, no entanto, cada um de nós tem a sua vulnerabilidade. Tem pessoas que estão bem, né? Economicamente, tem pessoas que estão bem física, emocionalmente, tem pessoas que não estão bem em uma dessas áreas. Então, estar todo mundo no mesmo barco, não, porque ali nós podemos nos deparar, né, com iates, com veleiros, com escunas, com caiaques, barco a remo, né, e também a gente pode encontrar pessoas naufragadas que estão se agarrando, né, meio a toda essa situação, tentando ir a favor da correnteza, esperando que alguém venha a lhe ajudar, né? Então, assim, a gente se diferencia, né, diante dessa situação. Legal, olha só, estou com uma galera aqui que eu não tinha visto, Dai, Bruno, Vivi, Mônica, gente, que legal, eu não tinha entrado numa parte que eu conseguia ver todos vocês, estou muito feliz de vocês estarem comigo. E aí, voltando lá, né, que eu saí para dar um oi, porque é muito bom ter vocês comigo. E essas pessoas, né, frente a toda essa situação, elas se diferenciam, né, pelo comportamento. Então, tem pessoas que, frente a essa situação, acabam tendo um comportamento mais submisso, né, com atitudes mais, assim, de acreditar que é uma situação falando da natureza, que não tem reação, que ficam meio em cima do muro, né, e acaba até se colocando no papel de vítima. Mas também, em contraponto, tem as pessoas que são mais reativas, né? O que são essas pessoas? Elas até aceitam a diversidade, mas qual é a situação que ela tem? Ela acaba se revoltando e terceirizando a culpa, né? Acaba não assumindo essa culpa. E tem pessoas que são proativas, que enfrentam esse problema de frente, aceitam, né, o desafio e buscam a superação. Essas pessoas mais proativas é as pessoas que a gente vai falar hoje, que tem a ver com a resiliência. Bem legal. Bom, vamos contextualizar um pouco, né? O que é essa questão da resiliência? É um termo emprestado da física. E a pessoa que é resiliente, que é uma capacidade, não é uma coisa inata, a pessoa ela pode vir a adquirir com o tempo, a pessoa, o indivíduo consegue lidar com as situações adversas, com a pressão, com tudo, né, com os problemas, obstáculos, e ao mesmo tempo que ela acaba lidando, ela vem a reagir frente a isso, né? E reage positivamente. Então, ela não entra naquele conflito psicológico, emocional. Ela consegue lidar super bem com todas essas adversidades. O termo da resiliência, ela vem passando por gerações, né? Antigamente, se falava na resiliência como uma visão mais de suportar a pressão. O que é isso?
Até a gente trazia muito aquele exemplo do elástico, né? Que tu estica o elástico, tu solta e ele volta, então, numa posição normal. Ou do bambu, que frente à tempestade, ele se declina, depois ele vem e volta, né, numa situação. Depois, esse termo, né, esse estudo, passou a ser analisado através de uma observação de soldados, que eles foram para a guerra. E aí já vem a segunda geração. Uma maguinha que eu estava falando. Fabiano, tu tá aí? Que legal, a Bárbara. Então, essa segunda geração, que é uma visão mais de se recuperar, diz que frente à pessoa com resiliência, os soldados, eles foram para a guerra, então eles passaram por situações muito críticas, de pressão, e quando eles retornaram, eles conseguiram se adaptar a essas expectativas da sociedade, e além de se adaptar, depois de algum tempo, eles começaram a se reconstruir as suas vidas, né? Voltaram para um estágio assim de construção. Então, essa segunda geração. E a terceira geração, a geração mais atual, é uma geração que fala de uma capacidade de ir além de suportar, né? De se antecipar à crise. E aí a gente tem dois termos, que é o termo da robustez e o termo também agora, antifrágil, que é bem novo, de 2012, esse termo. Então, essa nova visão da resiliência, né, é a pessoa que toma iniciativa, traz estratégias para superar essa crise e se desenvolve, né? Então, tira o seu melhor para o seu crescimento. Até como exemplo, assim, diante desse cenário, a gente pode trazer, lá nos primórdios da Bíblia, a Arca de Noé. Noé é um ser que é muito próximo, né, a esse contexto. É uma situação bem antiga, mas que a gente pode trazer para a nossa realidade. Por quê? Porque Noé, né, diante de toda essa situação, ele foi muito assertivo, né? Então, ele se antecipou a uma crise, ele se projetou, ele executou, né, com maestria o seu projeto, e antes que viesse, né, toda a crise, ele já estava pronto. Então, esse é um exemplo, né? Então, ele teve todo o processo, né? E ele não se abalou frente a toda essa situação e ele sobreviveu. Outro exemplo que eu acho bem legal é do Ayrton Senna, né? Eu gosto muito assim das histórias. Ele de fato é uma pessoa, uma liderança que é muito presente, né? Ayrton Senna lá no início, quando ele iniciou a carreira, ele tinha muita dificuldade nos dias de chuva. Então ele não lidava bem com a pista molhada. Então, à medida que ele se percebeu com essa limitação, e ele tem um alto índice de resiliência, ele se superou, ele foi além. E ele acabou sendo uma referência, né, de um profissional da Fórmula 1 em pista molhada. Então, ele quebrou todos os recordes, ele foi o cara naquele momento. O que eu quero dizer com isso? Que a resiliência, ela pode ser aprendida, ela pode ser exercitada, né? Todos nós temos essa capacidade de resiliência. Tranquilo até aqui, gente? O que vocês me dizem aí? Eu vou falar com vocês por que é importante, né, ser resiliente, já que é um termo que vem sendo falado muito nos dias atuais, né? Vocês, se buscarem material sobre isso, vocês vão ver que é um tema assim que está muito em voga hoje. Porque a resiliência é uma característica fundamental neste momento.
para quem deseja, além de sobreviver, é enfrentar essa crise e sair na frente. Então, o que ela te traz? É sair da zona de conforto. Então, para se desenvolver, para evoluir, a gente precisa correr riscos e fazer apostas. A gente acerta e a gente erra, mas a gente age. A gente sai da nossa zona de conforto. E é exatamente o que o momento está nos convidando. Esse momento ele é extremamente convidativo para isso, para a gente sair da nossa zona de conforto, né, expandir ela e buscar a nossa essência, buscar aquilo que a gente gosta de fazer de fato, né, olhar-se para dentro. Quando a gente tenta mudar alguma coisa, é muito comum, é muito normal a gente cometer erros, enfrentar essas dificuldades, né, e tornar todos esses obstáculos algo favorável para nós, para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento. Porque a gente acaba também aprendendo. Mesmo errando, a gente aprende, né? E isso nos enobrece. A gente vai, a cada dia, subindo um degrauzinho da nossa essência, da nossa existência. E o que a gente não pode é desistir, né? A gente tem que insistir diante desse cenário. As pessoas resilientes, é o que a gente vai falar um pouquinho, eu quero trazer duas visões, tá? O homem pobre e o pobre homem. O homem pobre e o pobre homem. Vocês conseguem visualizar essas duas diferenças? Pense um pouquinho sobre isso. O homem pobre e o pobre homem. Existe uma diferença, por quê? O homem pobre é aquele que tem uma linha de crescimento. Ele se propõe, ele tem espaço para crescer. Quanto o pobre homem, ele se coloca na posição de vítima. E à medida que a gente se coloca numa posição de vítima, a gente se clausula num espaço que a gente não tem para crescimento. A gente se limita. E a gente fica à mercê do outro. E a gente não é protagonista da nossa vida, né? Então, nos tempos de hoje, não só de hoje, né, mas da nossa vida, a gente tem que buscar ser protagonista. E para isso a gente tem que estar aberto, buscar o nosso propósito, buscar uma inovação, ser flexível e buscar aprender. Falando nisso, né, desse momento, né, das exigências do nosso crescimento, e olhando também com o olhar para as empresas, hoje, uma das competências mais importantes para uma liderança é a resiliência. Porque, diante desse cenário, a gente lida com pessoas e a gente tem que estar muito bem em termos emocionais, em termos de visão, de abertura, com os ouvidos, né? Muito da escuta, para poder conduzir pessoas, estar próximo de pessoas. E eu acredito, né, que as pessoas bem-sucedidas não tornam-se resilientes. É a resiliência que torna nós bem-sucedidos. Isso aí é uma questão, assim, da gente se abrir, né? Da gente olhar as nossas capacidades. E aí, diante, né, disso, como é
que a gente pode ser resiliente, né? Quando eu falo que a gente pode, que é uma competência e que a gente pode adquiri-la, né? Só que toda mudança ela não é do dia para a noite, ela vem acontecendo gradativamente, né? Mas tem alguns pontos assim que são muito importantes, né? E o primeiro ponto, primeiro passo é enxergar a situação que estamos vivendo com mais otimismo e esperança. Otimismo e esperança são competências, são situações, são sentimentos que são muito importantes nesse momento. Outro ponto é a gente ter um propósito. Qual é o teu propósito? E esse também é um momento, né? E se eu tinha um propósito lá atrás, ele precisa ser o mesmo propósito hoje? Não. Eu posso rever os meus propósitos. E eu posso me permitir, né? Mudar a minha história e fazer coisas diferentes, talvez coisas que eu tenha deixado lá na gaveta, que no primeiro momento não era possível, e que talvez agora possa ser possível. Então, olhe para si, olhe para o seu propósito, olhe para aquilo que tu gosta de fazer, aquilo que tu faz bem, o que tu te diferencia. Outra questão é o otimismo, né? Eu falei lá do otimismo, esperança, eu vou falar de novo, porque a gente tem que ver a vida de uma forma mais ampla. Às vezes o nosso olhar ele é muito míope, né? E a gente precisa, né, gerar isso junto com a fé, com a esperança, né? Então isso são fatores muito, muito importantes. Outra coisa é agradecer, né? Mesmo essa situação, mesmo o momento que nós estamos vivendo, é um momento para nós evoluirmos. Enxergar oportunidades. Às vezes, diante de problemas, a gente só olha o problema, né? No entanto, eu convido vocês a olhar as oportunidades. Então, nessa questão da resiliência, né? O que é importante no cenário também é aceitar a mudança. Quanto mais eu resistir para a mudança, mais atrás eu vou ficar. Então, eu preciso acompanhar tudo isso. Eu preciso entender o que está acontecendo ao meu redor, né? Quais são as oportunidades que estão surgindo? E aí tem que se recriar, tem que ser criativo. Vou trazer uma questão muito próxima, muito minha, né? Até lá no início, quando eu falei do mundo VUCA, todos esses cenários, e eu sempre falei isso, né, para meus clientes, para a empresa, e eu falava com propriedade, mas ao mesmo tempo, eu não estava com isso tão na pele quanto hoje. E aí, coisas que eu imaginava que eu ia fazer daqui a 2 anos, eu tive que, em 30 dias, me recriar, me organizar a minha vida. Esse trabalho online, né, tá falando com vocês, eu nunca tinha feito isso. E para quem me conhece, sabe que eu tenho um pouco de timidez, assim, em frente, né, a câmera, frente a pessoas, assim, embora o meu trabalho seja, mas eu guardo lá ainda um pouco disso. E a gente tem que se reinventar, né? Então, essa semana eu vou estar num encontro de facilitação latino com mexicanos, e são 2 mexicanas e um outro rapaz que eu não consegui ver a nacionalidade deles, falando comigo espanhol, que a gente vai organizar um encontro amanhã. Então, assim, a gente tem que estar aberto, né? Se eu fosse uma pessoa que não esteja nesse momento tão aberta, tão flexível para essa mudança, eu já diria, não, imagina, eu vou participar de um projeto com outras nacionalidades, mas por que eu vou fazer isso? Como, né? Com meus medos e receios? Não, a gente tem que se colocar à prova e nos conhecer, porque à medida que a gente se abre, a gente também vai se conhecendo, vai entendendo
né? Tanto pontos positivos quanto limitações, e frente a essas limitações, a gente vai expandindo, né? Para deixar que essas barreiras se quebrem e a gente seja muito mais forte do que isso, né? Então, a gente tem que aprender com nós mesmos, nos conhecendo, principalmente. Esse autoconhecimento, ele é extremamente importante, né? Para a gente cultivar nossa autoestima, nossa autoconfiança. Isso é muito importante. É para a vida, né? A gente retrata muito este momento, porque é o momento que nós estamos vivendo, é o momento que está aflorando neste momento. Mas isso é vida, isso é para nós, passando essa crise, porque não é o fim do mundo, gente. A gente tem que ter muito claro, o mundo não vai acabar. Pelo menos eu tenho essa crença, tá? Existe uma finitude, essa crise vai passar, né? Então a gente também tem que se preparar durante esse período. Eu lembro que no início da crise, foi bem na semana do meu aniversário até, eu já me meti, né, de cabeça querendo entender o que era. Tive meu dia de surto, que eu digo, meu Deus do céu, né? Todo mundo vai ficar infectado. Depois voltei para o meu centro normal, vamos lá, vamos seguir em frente. E dei um salto para o futuro, pensando assim, meu Deus do céu, e como tudo isso passar? Como é que vão estar as pessoas? Como é que vão estar a liderança? Como é que os empresários, que a gente sabe que estão sofrendo bastante durante este momento, né? Então, tudo isso faz parte de uma evolução. E uma coisa que é muito importante, pessoal, que quando a gente não está bem, a gente precisa pedir ajuda. Criar a nossa rede de apoio. Seja com pessoas próximas, falando em empresa, né? As linhas de frente, as lideranças, as pessoas que a gente confia, que vão estar à frente de toda uma equipe, de uma retomada, né? A nossa família, os nossos amigos e também pessoas da área da saúde quando há necessidade. E neste momento, uma ação muito legal que está se fazendo hoje é que tem muito trabalho voluntário de profissionais que estão se dispondo a ajudar. Um olhar muito mais fraterno, muito mais humano. E isso é uma mudança que esse contexto todo tá trazendo, né? Então, é importante esse momento de resiliência, é importante tanto pessoal quanto profissional. E por que a gente deve, né? Falamos lá do conceito, viajamos um pouquinho, né, nos perfis, falamos um pouco da liderança e como é que é importante trazer isso para o ambiente de trabalho. Por que a gente tem que levar essa resiliência? Porque a gente precisa cuidar das pessoas e manter um equilíbrio. Trazer com calma, otimismo, perseverança para dentro da empresa. Porque, como eu falei, tudo isso vai passar. E quando isso passar? Como é que a gente vai lidar com tudo isso? Se as nossas crenças não estão dentro desta linha, como é que a gente vai conseguir motivar, trazer otimismo para as pessoas? A gente precisa reconhecer a importância delas. Então, algumas dicas que eu trago, né, para um ambiente de trabalho. Cuidar da motivação das pessoas. Reconhecer a importância delas. Líderes, olhem para cada um dos seus liderados. Reconheça cada um. Crie a oportunidade de conversar individualmente. Escutar. A escuta é muito importante nesse momento. Escutar as dores, né? Eu sei que o líder não é um super-herói. A gente até fala, né, na teoria. Mas são seres humanos. Mas esses seres humanos têm que estar muito fortalecidos.
E se não está fortalecido, olhem para essas lideranças, para fortalecê-las. Porque o desafio vai ser bem grande. Verifica se as pessoas estão alinhadas com os objetivos, com os valores da empresa, né? Demonstra que estão, de fato, olhando, né? E que obstáculos, problemas, eles vão existir, eles já existiam antes, né? Agora eles estão mais aflorados, mas problema a gente tem todos os dias, né? Eu digo que nós somos uns bons resolutores de problemas. Então, assim, busca nas pessoas a solução. Porque quanto mais pessoas engajadas, quanto mais a gente trouxer um ambiente colaborativo, mais força as empresas vão ter nessa retomada. Isso eu não tenho dúvidas, né? Então, encorajar a criatividade, a inovação, buscar alternativas junto com essas pessoas, todos nós gostamos e temos necessidade de se sentir parte. Então, dessa forma, a gente começa a engajar mais as pessoas, né? E outro fator muito importante. À medida que a gente for restabelecer metas, que essas metas elas sejam realistas ao momento. Sei que a retomada econômica, eu acredito, né? Por mais que a gente tenha esse olhar otimista, eu acho que tem que ter, mas também realista. E realista é números, né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio, né? E as metas, elas têm que serem metas alcançáveis, até para não causar mais frustração do que o momento hoje ele está trazendo. Então, o que eu tenho para trazer para vocês é isso, né? E é importante, acho que a pergunta que eu quero fazer para vocês. Acredito que vocês são resilientes? Vocês se consideram pessoas resilientes? Eu trouxe ali, né, algumas palavras-chave de pessoas resilientes. Como é que vocês se enxergam diante deste cenário? Vocês têm essas características? Está o momento de vocês. Façam essa reflexão. Acho que ela é bem oportuna, né? Porque se tem alguns fatores que a gente não consegue lidar, a gente pode buscar recursos. O que a gente não pode ficar é naquela posição de submissão, né, ou reativa. Acho que a gente tem que se superar. E essas pessoas resilientes, né, vou falar um pouquinho mais das condutas, até para ver se vocês se enxergam, se vocês se veem dentro dessa temática, né, de pessoa com competência resiliente. A pessoa resiliente, ela sabe lidar bem com as suas emoções. Ela sente raiva, ela sente, né, alegrias, choros, enfim, mas ela consegue, de alguma forma, lidar com isso, né? E canaliza essas emoções. Então, é importante isso. Até porque a gente está num turbilhão de emoções, né? Outra questão que é pertinente, né, de um resiliente, é a capacidade de se adaptar. E isso a gente tem que ter. É porque nos exige, né? Olha quantos papéis a gente tem, né, no nosso dia. Agora há pouco eu estava com a Poli, antes dessa live, e eu estava com a minha filha, né, que tinha se pintado toda de Halloween, gritando, querendo atenção, e eu tendo que ver a parte mais técnica, né? E eu disse para ela, olha, essa está sendo a minha realidade hoje, né? Então, eu estou precisando me adaptar, então, o equilíbrio do profissional e o pessoal. Outro dia eu estava conversando com um cliente, e essa mesma baixinha de 2 anos, querendo atenção. E por mais que se feche porta, enfim, tem momento que eles são muito espertos, né? Eles fazem a curva na gente e entram.
E é isso, né? Eu estou trazendo o meu cenário, mas vocês têm os cenários de vocês. E nesse momento a gente tem que ser camaleão, né? Então, usar a lógica da sensibilidade e de forma natural. E isso eu acredito que isso a gente está aprendendo e reaprendendo dentro desse contexto. Se fosse em outro momento, eu jamais deixaria isso acontecer, né? Mas as pessoas estão mais sensíveis, então estão entendendo e colaborando também, né? A positividade, que a gente já falou, né? Então, a pessoa positiva, ela sabe que o erro faz parte da condição humana, então, errar é humano, né? Mas esse erro é muito mais como um aprendizado e não como uma punição. Então, a gente acaba enfrentando essas situações, uma visão mais positiva e, né, de galgar, assim, melhores espaços. Gente, proatividade. Também é outra questão extremamente importante, né? Nessas situações difíceis, se a gente ficar parado, o trem passa, o trem passa, o trem passa, o momento passa e é onde nós estamos. Então, criar oportunidades, trocar com pessoas informação, ler o que tem de cursos, assim, que estão gratuitos. Outro dia eu fiz um curso que o custo dele normal era quase R$ 2.000. E eles liberaram free. Então, tem muita coisa que a gente pode aproveitar e com um olhar otimista nesse momento. Pode ser um momento da gente se reinventar e da gente sair muito melhor do que nós estávamos lá atrás. E esse é o convite que eu faço para vocês. Organização, foco, né? Para quem está trabalhando home office, isso é extremamente importante. Eu estou com a parte da escola, né? Então, minhas meninas são com não a Aurora, mas a Vi, com bastante atividades, né? Que a gente tem que se voltar lá atrás, buscar no Google. Então, tem que ter essa organização, né? Essa rotina, porque a gente escuta da escola que não é férias, né? Então, é rotina de aula, diferente. Então, nos exige uma adaptação. E assim vai, e assim vocês. E a flexibilidade, né? Buscando se adaptar, buscar novas oportunidades. Legal até aqui, pessoal. Como é que vocês estão? Me dê falem no chat ali, falem, por favor, interajam comigo. Eu estou no monólogo, se deixar eu vou indo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, querem trocar alguma informação, eu estou aberta aqui, estou olhando, estou vendo quem está comigo, quem me deu oi, a Adri. Gente, é bem legal tudo isso. Estou bem feliz por ter aceitado esse desafio, né? Porque para mim, eu vou dizer para vocês, no primeiro momento foi um grande desafio. À medida que eu estou enfrentando esse desafio, né, deixando ele não está sendo mais moço para mim, eu estou muito mais tranquila, né? No início a gente fica um pouquinho, né, aquele tremorzinho, mas depois vai, gente. Quem tem oportunidade, faça. Eu tenho uma amiga que tem feito bastante, ela diz, vai lá e faça. Fabiano, tu tá aí de novo, que legal. Eu tenho acompanhado as lives das meninas e eu tenho te visto também. Muito bom ter essa galera aqui. Pessoal, se tem alguma pergunta até agora, não sei se eu falei muito rápido, se ficou alguma questão que vocês gostariam, né, de perguntar, de falar. Deixa eu ver aqui se tem. Show de bola. Pati, tudo bem? Pati, coisa boa. Tô aqui eu agora. Adri, gente, muito bom estar com vocês. O João, a Maria Amélia. Só a gente conheço. Tem algumas pessoas que eu não conheço. Prazer, muito legal. E aí, pessoal? Tem
alguma pergunta, alguma coisa que gostariam de trocar? Ou até trazer para mim, divulgar no grupo, para a gente poder ampliar essa temática, né? Porque assim, a gente sabe que tudo isso vai passar, né? Que nem eu falei, não é o fim do mundo, pelo momento, pelas incertezas, pela complexidade, nós não temos data. Isso a gente não tem. Então, isso pode ocorrer esse mês, pode ocorrer mês que vem, pode ocorrer na metade do ano, no final do ano, ou até 2000 que alguns já estão fazendo algumas previsões aí, né? E o que a gente vai fazer diante disso? Vamos ficar sentados, como um quadrado, ou vamos levantar e vamos fazer, né, o que a gente pode, o que está na nossa alçada, muitas vezes sem investimento, e como eu disse, tem muita coisa que está acontecendo sem investimento, a gente está olhando para isso, a gente está aproveitando, né, o que o momento está, de fato, nos proporcionando. E aí vem a pergunta, né? Quanto nós estamos preparados? Ou quanto nós estamos nos preparando, né? Isso é bem legal. Aqui veio uma pergunta da Poli. Legal tua pergunta, Poli. Pensando na nossa saúde mental, o que é melhor? Viver uma semana ou um dia de cada vez? Ou já pensar a médio e longo prazo? Bom, primeiro, a médio e longo prazo, nós não temos ainda respostas, né? Mas a cada dia a gente constrói o nosso futuro, o nosso médio e longo prazo. Então, na minha percepção, Poli, vamos viver um dia de cada vez, mas com um olhar também no futuro. Tem que ter um equilíbrio, né? Eu acho que todos os dias nós somos vencedores, porque nós acordamos e nós temos a oportunidade de viver. E nessa oportunidade de viver, a gente tem escolhas em fazer o nosso dia incrível ou não. E aí a gente tem que se respeitar, né? Respeitar as nossas limitações. A gente precisa escolher quem que a gente quer de fato do nosso lado, olhar para as nossas relações, olhar para as pessoas saudáveis que nos agregam. Se a gente não estiver bem, dificilmente a gente vai conseguir ajudar o outro. Tanto que lá nas dicas, né, de salvar vidas, primeiro salve a tua. Aí tu consegue salvar os demais, senão morre todo mundo na praia. Respondi, Poli, tranquilo? E aí, pessoal? Quero escutar de vocês. Como é que vocês veem essa coisa da resiliência, né? Vocês acreditam que isso é possível trazer para a vida de vocês? Vocês acreditam que a resiliência é algo que a gente possa, de fato, aprender? Eu acredito que sim. Quando eu comecei a estudar, né, aprofundar esse tema da resiliência, lendo artigos, né, aprofundando mais, existem vários autores, né? Então, tanto que ela foi evoluindo, né? Ela passou daquela fase de adaptação, né? Que, eu sofro uma pressão, eu sofro uma dificuldade, e depois eu volto no estágio normal, né? Sem evolução, né? Uma pergunta da Adriana. Como desbloquear o medo e a insegurança? Primeiro, a gente tem que entender qual é o medo, né? A gente tem que dar um nome para ele.
porque ele pode ser muito amplo. Qual é o medo? E aí é enfrentá-lo. Porque enquanto existe o medo, ele está maior do que a gente, né? Aí ele é um monstro. À medida que a gente começa a desmistificar e olhar de fato para ele, entendendo o que ele remete em nós, qual é o impacto dele com a gente começa a ter a oportunidade, primeiro, da consciência, né? Como eu falei, dar um nome, né? E depois, como é que a gente vai vencê-lo? Eu vou trazer um exemplo muito meu. Quem já me conhece sabe disso, mas algumas pessoas não conhecem. Eu tinha muito medo de me comunicar, né? Falar em grandes públicos, assim. E isso veio, eu me deparei com esse medo muito presente na minha faculdade. E eu sabia, bom, eu tenho medo de falar em público. Esse é o meu medo, essa é a minha insegurança. O que os outros vão falar, o que os outros vão pensar, e aí, né, vem um turbilhão de crenças limitantes que tomavam conta do meu ser e não me deixavam ir para frente. O que eu fiz? Comecei a falar, a me colocar à prova, deixa eu falar, e na frente, por mais que eu tremesse, por mais que eu demonstrasse a minha insegurança, eu fui vencendo. Então, conhecer e enfrentar. E se desafiar. Porque se a gente não fizer algo diferente, a gente nunca vai sair dessa zona. A gente precisa, né, ousar. E à medida que a gente for ousando, a gente vai se conhecendo. E aí a gente vai ampliando. Tranquilo, Adri? Pessoal, vocês podem ir colocando ali, eu não sei se tem mais pergunta. Ali, Adri. Outra Adriana de Souza. É um momento de reaprender. Hoje somos protagonistas da nossa vida. O sentido de trabalho home office também na escola dos nossos filhos. A pergunta é: como fortalecer? Olha, me ajuda, que eu não estou conseguindo ler toda a pergunta. Podes me ajudar? Ah, como nos fortalecermos para isso? É um momento de reaprender, somos protagonistas, né, tanto no sentido de home office, porque nós somos donos, né, do nosso horário, a gente que faz, a gente tem que ter rotina, então é muito nosso, né? E também com a escola dos filhos, que é bem o que eu estou vivendo hoje. Como nos fortalecermos? A gente tem que criar uma rotina. A gente precisa entender que esse momento, como eu falei lá atrás, né, que não é férias, que o mundo ele não congelou, a gente não vai passar, a gente não vai hibernar, né? As coisas estão acontecendo e a gente precisa de fato se adaptar a tudo isso. Cada um no seu tempo. Um exemplo, eu tenho assim uma dificuldade com horários devido às crianças, né? 9 horas da manhã já é mãe, quero leite, mãe isso, mãe aquilo. Então, eu me organizei na minha rotina, me acordo 6 horas da manhã, vou para o consultório, fico lá até a Aurora entrar, porque eu sei que quando ela acorda, ela já entra, né? Aí depois dali, aí é só se eu às vezes até tento continuar, tá? Mas eu me decepciono demais. Então, tem que largar tudo, vamos lá, vamos dar atenção, né, pro outro papel que a gente tem, que aí entra o papel que é fazer tema, que é dar atenção para os filhos, é cuidar da casa, porque é muito tênue a linha, né, nesse momento, assim, principalmente quem está home office, é do trabalho e da casa. Então, ficar de roupa de casa, evitem, gente. Procurem se arrumar, se organizar, como se fosse para o trabalho, né? E mantenham uma rotina. Outra coisa que a gente tem que fazer é conhecer muito essas ferramentas que estão aí, né? E usar a tecnologia a nosso favor. Mas a rotina
é essencial nesse momento. Maria Amélia, obrigada. Gente, muito legal. Tô bem contente. Eu não sei se eu consegui clarear. Se vocês têm dúvidas, o meu contato fica, né, ali com a Poli, com o pessoal. Se vocês quiserem, em algum momento, vir no privado, conversar comigo, buscar, né, alguma informação, deixo aberto esse espaço. Eu, juntamente com as minhas colegas, eu tenho mais duas colegas psicólogas, que é a Giane e a Patrícia, elas já estiveram aqui, já fizeram live, já se desafiaram também, e nós estamos com projetos voluntários, né? Projetos de atendimento às pessoas nesse momento, sem custo, mais uma escuta, um aconselhamento, e vocês podem nos usar, tá bom? Outra questão também que é bem importante e que eu trago, né, e olhando também para o lado profissional, é que tá mudando, né? A nossa forma de contato, a nossa forma de comunicação, ela está mudando. E essa tecnologia, ela num primeiro momento, ela pode vir com uma visão de quem não está tão acostumado, que ela afasta. E, no entanto, tu pode mudar o teu mindset, porque ela aproxima. O que eu tenho visto, né, na minha área, assim, no meu radar? Muitas pessoas estão trabalhando muito mais do que trabalhavam, né? Porque a cabeça não para, tu tá criando, tu tá pensando, criando oportunidades, tem que fazer as coisas acontecer, porque o mundo não congelou, né? Então, a agilidade e usar ferramentas. Então, tu tá mais próximo, né? Que eu faço parte de uma parceria com a Vivendo. Nossa, acho que a gente não produziu e não se comunicou tanto quanto em 30 dias que a gente trabalhou em home office. A nossa cabeça, o nosso coletivo, o nosso grupo, teve momentos lá de reunião que não era nem assuntos técnicos, era assuntos de emoção. E a gente também tem que ter esse espaço, né, para esvaziar. Porque as emoções estão indo. E para onde estão indo? Como que a gente está lidando com tudo isso? E, gente, tá aqui. Eu me sinto um exemplo, né? E é fácil eu falar de resiliência porque eu me sinto resiliente, eu me sinto mesmo. Eu tô buscando, assim, coisas que eu nem imaginava. E eu tenho um filho que é da tecnologia e outro dia eu disse para ele algumas coisas que eu estava fazendo, ele até riu, assim, de brincadeira, né? Disse, eu disse, muito legal. Estou curtindo tudo isso. E é isso que a gente tem que fazer. Porque se a gente se focar no negativo, a energia, ela circula. E é o que a gente vai atrair para nós. E o que a gente quer fazer na nossa vida? Essa escolha tu tens. E o que tu vai escolher para ti? Meu óculos dá um monte de reflexo, né? Mas eu vou tirar ele no final. O que eu estou escolhendo para minha vida? Essa escolha tu tens. E se tu escolheu ser feliz, e se tu ainda não te sente nessa condição, busca ferramentas. Busca, porque o universo está aí e ele conspira. Ele nos leva. A gente tem que fazer as escolhas certas. Gente, a gente está terminando o nosso tempo. Vocês não querem dividir mais alguma coisa comigo? Tô aqui, tô aberta, tô de coração já, tô solta, tô feliz. Feliz por estar com vocês. Algumas pessoas bem queridas que eu não vejo há um tempo entraram, interagiram. Isso é muito legal. Olha a oportunidade, né? Quando a gente fala em ser flexível, ser aberto, aceitar os desafios, olha a felicidade que a gente tem de volta, né? Tô bem feliz mesmo, assim, por tudo isso. Pessoal, eu acho que o nosso tempo está quase terminando, né? E eu gostaria de deixar
umas frases. Tem um livro que é Em Busca de um Sentido, que é do Viktor Frankl. Já ouviram falar? Botem lá na internet, ele tem um monte de frases muito legais, motivacionais, assim, né? E diz assim: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Ou seja, se eu tenho um objetivo, se eu sei o que eu quero para mim, eu enfrento essas adversidades. Quando a situação ela for boa, desfrute, aproveite, é um momento, ele é teu, desfruta. Tu podes isso. Agora, quando a situação for ruim, transforma, pelo menos tenta transformar essa situação, né? Agora, deixa eu só olhar, eu tô com receio do tempo. Agora, quando a situação ela não pode ser transformada, não tem o que transformar, te transforma, te adapta, viva e busque ser feliz. Esse é o recadinho que eu tenho para vocês hoje. Poli, quer me ajudar? Quer mais alguma coisa? Pessoal, do teu privado, tem mais alguma coisa? Olá! E aí, parceira? Certinho, Jaque, muito bom, muito obrigada. Inclusive, me ajudou respondendo a minha pergunta também. Eu fico à disposição, né, Poli? Assim, as pessoas que te escreverem, que mencionarem alguma coisa, quiser direcionar para mim, para as minhas colegas, enfim, eu acho que é um momento colaborativo, é fraterno, é de ajuda, né? Quando a gente se dispôs a vir aqui e falar, né, com o pessoal, de fato com amor, né, querendo de alguma forma levar um otimismo, né? Porque esse momento, ele é um momento difícil, né, para todos. E cada um na sua vulnerabilidade. É aquilo que eu falei, a gente não está no mesmo barco, né? Mas o quanto a gente pudesse ajudar, Com também. certeza. Então tá, fica para o pessoal. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode falar contigo na marcação do post ou deixar nos comentários aqui embaixo do vídeo, que vocês ficam de olho por aí também. E se eu ver, eu posso avisar também, conforme a gente for vendo aqui. Eu Então queria tá, de agradecer novo. ao Poli que participaram, né? Eu acabei não falando, mas de coração, muito obrigada. Estou bem Então tá feliz. bom. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter colaborado com esse momento que a gente está precisando dessas trocas, né? O pessoal do Convention todo agradece. E estamos à disposição também, precisando de qualquer coisa, tá? Eu E, e para precisar. quem está nos assistindo, a gente vai falar sobre, na próxima live, vai ser quinta-feira, às 16 horas, também sobre a questão de transformação digital, comunicação, falar um pouco mais dessa parte também, dessa digitalização que a gente tem falado bastante, mas que não deixa de ser importante no momento que a gente está buscando encontrar essas novas formas de trabalhar e de manter as atividades enquanto a gente não volta ao normal. Eu vi a Então, temática e achei muito legal. Então te esperamos aqui também. Então. Eu tenho assistido, tenho acompanhado. Uhum. Valeu, tá? Muito obrigada. Sim, com certeza. Então tá, Gratidão. muito obrigada.